Bonjour! Hello! Hoje a gente está aqui então com o nosso terceiro programa e nada melhor do que trazer uma pessoa especialista em educação para falar sobre estudar em uma universidade anglófona. Então, por essas e outras, que eu tô aqui com a minha parceira Ana, que vai falar sobre o curso que ela faz. Ela é mestranda na Faculdade de Medicina da McGill, né, Ana? Exatamente. A faculdade de medicina, a escola é de fisioterapia e terapia ocupacional e o meu tema, na verdade, de estudo é neurolinguística e psicolinguística. Então, a ideia de fazer o programa de hoje, né, Carlinha, foi justamente falar sobre essa interdisciplinariedade que a gente consegue encontrar nas universidades canadenses. Então, o meu background acadêmico, na verdade, é educação, eu sou formada em letras e tradução, e fiz um certificado em imigração e cheguei até a McGill para fazer esse curso em psicolinguística e neurolinguística dentro de uma escola, né, de fisioterapia. E vocês vão me perguntar, mas o que você está fazendo lá, né? Eu acho que a questão maior aí, tipo, como é que eu fui parar na McGill. Exatamente, eu acho importante você falar sobre isso e também falar porque a Ana, ela não é estudante internacional, ela já é residente permanente. Então também acho que é uma dúvida de muita gente, tem diferença na hora de aplicar para uma universidade em ser estudante internacional ou ser residente permanente? A diferença é grande. As datas, né, de aplicação que a gente chama, as datas para se dar entrada no processo são diferentes. Então, os residentes permanentes têm um período específico para dar entrada no processo. Os alunos internacionais têm outros. Então, é uma diferença assim que eu acho bem legal ressaltar. E, claro, a diferença no bolso, né? Porque quem é residente permanente tem alguns benefícios públicos, né, para estudar. O governo, mesmo que você não consiga uma bolsa do seu orientador, você pode solicitar o que a gente chama de prêt et bourse em francês, ou loan and bursaries em inglês, que são os empréstimos e bolsas, onde os residentes permanentes e os cidadãos canadenses, né, eles têm direito a solicitar um auxílio financeiro do governo, que varia muito pelo seu quadro familiar. Então, se você é mãe, tem filho, se é solteira, se é mãe não tem um cônjuge, né, eles fazem um estudo para saber quanto que eles vão te emprestar e quanto eles vão te dar. Né? E o bacana dessas bolsas é que elas facilitam, né, que residentes e canadenses que não têm um trabalho consigam se sustentar durante a universidade através dessas mesadas, né, desses financiamentos governamentais. E eu, para fazer o primeiro semestre, pedi, né, essa bolsa. E depois, quando eu me formo, eu tenho 6 meses que eles chamam de período de graça. E depois começo a pagar, né, com juros ridículos de 1% ao ano, né, o governo, e posso parcelar em até, sei lá, 10, 20, 30 anos, dependendo da quantidade da minha dívida. Entendi, Ana. E fala um pouquinho, então, você, como ela está estudando na McGill e é anglófona, eu acho que é importante a gente saber, então, como é que é o inglês, como a McGill, ela existe alguma prova de idioma, o TOEFL, IELTS, que a pessoa tem que fazer? Isso depende muito da escola, né, do seu programa. Muitos exigem o TOEFL, outros o IELTS, e aí esses exames têm uma versão que se chama Academics, né, a versão acadêmica dos exames, que tem muita gente que sai correndo, presta o IELTS, aí presta o tal do IELTS General, que é diferente e não funciona. Então, dos conselhos que eu dou para vocês é principalmente olhar os requisitos da escola para onde você está aplicando, para saber o que exige. No caso do meu mestrado, como eu sou formada em letras e eu tinha uma certificação da Universidade de Cambridge que se chama CELTA, eu não precisei fazer nem o TOEFL nem o IELTS, mas os outros alunos geralmente precisam demonstrar conhecimento da língua. Então acho que tem uma média, se não me engano, é 7.
nas 4 habilidades linguísticas. E aí, o que eu aconselho, né? Você pode fazer esse TOEFL, esse IELTS, mas você vai ver que o inglês você vai aprender. O inglês acadêmico a gente aprende lendo artigo científico e escrevendo, né? Fazendo os trabalhos da faculdade. Mesmo sendo formada em inglês, eu vi que o meu inglês não era suficiente para fazer um mestrado. Então, eu acho que é muito legal falar para vocês que estão pensando em vir, para se qualificarem, estudarem bastante inglês, se puderem vir para cá fazer 1 mês, 2, 3 para se aperfeiçoar no inglês. E claro, chegando aqui, a McGill, por exemplo, tem um departamento que se chama Grafos, onde você pode fazer cursos de escrita acadêmica desde o primeiro semestre. Então, se dedicar aí a ler uma parte do seu dia e a escrever textos para se qualificar. Ana, e no seu curso também existe essa distinção, como eu falei no programa anterior, sobre o mestrado acadêmico, o mestrado profissional? Como é que funciona na McGill? Então, na Universidade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que é onde eu curso, eles têm o mestrado profissional para os fisioterapeutas, tá? Que se formaram aqui e precisam do mestrado para exercer a fisioterapia. Então, esse mestrado é chamado de mestrado profissional, mas ele é só oferecido para os fisioterapeutas que já têm a licença da universidade para serem fisioterapeutas na província de Quebec, no caso. No meu caso, a minha também, o meu mestrado também é um mestrado acadêmico, eu vou ter que escrever uma tese no final, mas a diferença é que nas universidades brasileiras, eu comecei um mestrado na UFSCar, no Brasil, em português, língua estrangeira, numa outra área, e tive que abandonar porque eu imigrei no meio do meu curso, e a diferença é que a gente defende, né, o mestrado, tem uma bancada e você tem que defender. Aqui não. Você tem uma defesa de um protocolo na metade do estudo e aí nessa defesa eles vão aceitar ou não o seu projeto e vão te dar o aval para continuar escrevendo. E aí você vai ter depois um período aí de 6 meses, mais ou menos, para coletar os dados que você precisa, escrever sua tese, e aí a gente deposita a tese, espera aí, então, as correções, e se tiver que modificar, então não tem uma defesa, é um pouco diferente. Entendi. E me diz uma coisa, você consegue trabalhar, estudar? Como é que funciona isso, assim, sendo uma aluna de mestrado aqui? Bom, eu, na verdade, sou mãe, eu tenho 2 filhos, uma filha de 6 anos, quase 7, e um menino de 3. E sou casada, né? Então, a gente, além de trabalhar fora, ainda tem o trabalho doméstico e de mãe, de esposa, enfim. E eu consigo, sim, fazer o mestrado porque eu optei em fazer esse mestrado em tempo parcial. Os residentes permanentes também têm a facilidade de poder escolher, né, se vai fazer esse programa normal, que seriam em 2 anos, ou se eles vão querer fazer o part-time, que é um tempo parcial, que você pode fazer até 4 anos, no caso da SPOT, que é a escola, né? Os estudantes internacionais não têm essa escolha, é full-time, fazem 2 anos, é isso, né? A diferença é que você, para aplicar para bolsas de estudo, é muito difícil um aluno part-time conseguir uma bolsa de estudo. Eu, como eu estou trabalhando num projeto interdisciplinar, eu consegui, na verdade, que a minha orientadora me patrocinasse, né, me desse um trabalho como pesquisadora assistente e o que a gente chama de TA aqui, que é um Teacher Assistant. Então, eu recebo um salário para poder ajudá-la, né, na pesquisa e nos projetos que ela tem. E também ela paga as minhas tuition fees, que são as taxas semestrais de mestrado. Então, eu não pago nada para estudar, né? Exceto o primeiro semestre que eu tive que provar que eu queria estudar, mostrar notas, porque eu acho que o importante é você mostrar para o seu orientador que você está interessado, que você é capaz de tirar os seus straight A's, que eles vão sempre analisar o que a gente chama de GPA, o que é o GPA, que é a sua média global. E você tendo um bom GPA, você consegue aplicar para várias bolsas para residente, bolsa para aluno, né, pais, eles têm bolsa para pais, bolsa, enfim. E foi numa dessas que eu consegui até uma bolsa para ir para Londres esse verão, participar de um congresso de neurolinguística que foi muito legal. Ai, que legal, então, Ana. E tem alguma dica, então, assim, fora investimento no inglês? Como você aconselha, então, as pessoas que estão no Brasil pensando em vir para cá? É necessário já vir com um orientador?
Ou pode achar aqui? Como é que funciona isso? Olha, para a McGill University, para esses programas na área de saúde, que é o que eu tô fazendo, eles exigem que você tenha um orientador, que esse orientador te aceite nos programas acadêmicos, até porque você não consegue fazer o mestrado sem tê-los, entendeu? Você chega aqui já sabendo quem vai ser seu orientador desde o primeiro dia, e é ele que vai estipular, na verdade, como vai ser o sistema. Se eles vão poder te pagar um salário, se eles vão te dar alguma bolsa, se você que vai pagar essas taxas. Então, o que eu posso antecipar para vocês é que se você não tiver bolsa nenhuma, você vai gastar em média uns 14 mil dólares por ano nesse sistema, mas a maioria dos professores conseguem, pelo menos, te ajudar nesse primeiro, segundo ano aí do mestrado, com parte das taxas. E se você conseguir ter um projeto bacana e estiver interessado a levar adiante o projeto que ele já tem. Então tá, acho que é isso. A gente se vê então na próxima terça-feira. Dúvidas e sugestões vocês podem mandar para o e-mail. E aí a gente vai também responder para vocês como a gente poderia ajudá-los, né, nesse processo total de aplicação para uma vaga de mestrado, doutorado ou pós-doc aqui no exterior. Exatamente. Também deixem comentários aqui no nosso canal no YouTube, é muito importante pra gente. Não se esqueçam de se inscrever e dar os likes pra gente aí. Isso aí. Então tá, gente. Au revoir. Bye, bye!